Atenção total de aposentados e pensionistas e todos que recebem algum benefício do INSS. Uma nova decisão que pode mudar completamente o valor da sua aposentadoria está prestes a sair do Supremo Tribunal Federal. Você pode ter direito a um aumento significativo no seu benefício e nem sabia disso. Hoje eu vou explicar de forma clara e direta para qualquer pessoa entender sobre esse aumento que está em reta final no julgamento do Supremo Tribunal Federal. E você que está vendo esse vídeo deve pensar o seguinte: mas esse caso que você vai falar talvez não seja para mim, eu recebo um salário, eu recebo 2 salários, enfim, não é para mim. Então eu peço para você não pular esse vídeo, me ajudar a compartilhar isso com o máximo de pessoas possível, especialmente se você já tem algum processo desse na justiça. É mais importante ainda que você compreenda isso. Mas se você não tem nenhum processo em ativo e não sabe do que se trata esse aumento, fica comigo até o final, que a minha missão com este vídeo é esclarecer tudo isso para você. Beleza? Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, o seu joinha. Isso é muito importante para o YouTube levar esse vídeo a mais pessoas para que outros aposentados também tomem conhecimento disso, beleza? E também quero lembrar você que, sendo inscrito do canal, você participa todos os dias dos sorteios que acontecem, sorteios esses que chegam em R$250 para cada vencedor, tá bom? Na tela eu vou colocar o comprovante do Pix do último ganhador que nós já pagamos. Tá na tela aí? É o Wilson Gomes, ele foi o ganhador e o Pix já foi enviado, ele já está com o dinheiro. Aproveita, se inscreve no canal e participa você também. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa história. Você já sentiu que o valor que você recebe do INSS não é suficiente para cobrir as suas despesas, mesmo depois de tantos anos de contribuição e trabalho duro? Pois você sabia que pode estar recebendo menos do que seria o seu direito de receber? E pior, sem sequer você imagina que está recebendo menos e também acha que não há uma solução para isso. E essa solução pode representar um aumento real e significativo na sua renda mensal. Parece bom demais para ser verdade, mas não é. Trata-se de um direito legítimo e já reconhecido pela Justiça Federal. E o tempo para você agir está acabando. Então preste muita atenção nesse trecho que eu vou deixar rodando aqui para vocês. Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema quente, a possibilidade real de aumentar o valor de aposentadorias e pensões do INSS com a chamada revisão da vida toda. Vamos usar as informações que temos para entender direitinho o que é isso, quem pode ter direito e, claro, como é que está a situação agora. Exato. É um assunto complexo, mas muito importante para muita gente. Pois é. A questão de fundo, que a gente ouve bastante, é que muitos aposentados, pensionistas, sentem que o benefício, não reflete tudo que contribuíram. É uma sensação comum, infelizmente. E muitas vezes a causa é uma regra de cálculo específica do INSS, que acabou ignorando uma parte da história de contribuição da pessoa. Justamente. Aí entra a revisão da vida toda, como a luz no fim do túnel, mas parece que o tempo para buscar isso pode estar acabando. Vamos desvendar isso. Basicamente, então, a ideia é o quê? Incluir todos os salários no cálculo, até os mais antigos. Isso, essa é a chave. Permitir que todos os salários de contribuição da vida do segurado entrem na conta, inclusive aqueles pagos antes de julho de 1994. E por que esses salários antes de 94 são tão importantes nessa história? Aí que está o ponto crucial. É que uma regra de transição que veio com a Lei 9.876 lá de 99, ela determinou que, para quem já contribuía antes de 94, só valeriam as contribuições depois de julho de 94 para calcular a média. Então, se a pessoa teve salários mais altos justamente antes de julho de 94, esses valores foram simplesmente descartados no cálculo da aposentadoria dela. Foi aí que surgiu o prejuízo para muita gente. Entendi. Quer dizer, a regra que era para ser de transição acabou prejudicando quem tinha um histórico bom mais antigo. Exatamente. Essa é a essência da discussão.
Mas essa tese de que seria mais justo incluir tudo, ela foi validada na justiça, né? Chegou até o STF. Sim, sim. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou o tema 1102, lá em 2022, reconheceu que essa exclusão podia mesmo ser prejudicial. E aí o STF disse o quê? Que o segurado tem direito à regra de cálculo que for mais favorável para ele. Seja essa regra de transição, seja a regra que considera a vida toda. Foi uma decisão bem importante. Tá, então o direito foi reconhecido, mas quem exatamente pode se beneficiar? Não é para todo mundo, eu imagino. Quais são os critérios, assim, gerais? Não é para todo mundo, você tem razão. Para ter chance na revisão, geralmente precisa cumprir alguns requisitos, acumulados. Primeiro, o benefício, seja aposentadoria ou pensão, tem que ter sido concedido há menos de 10 anos. Esse prazo, a decadência, não mudou com a decisão do STF, tá? Certo, 10 anos do primeiro pagamento. Isso. Segundo, a pessoa precisa ter contribuições para o INSS antes de julho de 1994. Se começou a contribuir depois, não se aplica. Faz sentido. Terceiro, o benefício tem que ter sido calculado justamente pela regra da Lei 9.876 de 99, essa que excluiu o período anterior. Ok. E, talvez o mais importante, é preciso que as contribuições lá de antes de julho de 94 fossem mesmo mais altas e que incluí-las no cálculo realmente aumente o valor do benefício. Senão, não vale a pena pedir a revisão. Entendi. Então tem que analisar caso a caso, né? Ver se essas contribuições antigas realmente fazem diferença positiva. Exatamente. Não é automático. Precisa fazer conta, simular. E para quem se encaixa e tem direito, o impacto pode ser grande. Estamos falando de quê? Um ajuste pequeno ou algo mais substancial? Olha, o potencial é bem interessante. Pode sim levar a um aumento mensal significativo no benefício daqui para frente. E tem mais. Pode dar direito a receber os valores retroativos, os famosos atrasados, que é a diferença que não foi paga nos últimos 5 anos antes de entrar com a ação na justiça. Nossa, então pode ser um valor acumulado considerável também. Pode ser sim. Depende muito do caso, claro, do valor da diferença e do tempo. Mas tem um mas grande aí, né? O STF decidiu reconhecer o direito, mas a coisa ainda não está valendo na prática para todo mundo. Exatamente. Esse é o ponto atual. O STF validou o direito, o mérito da questão, em 2022. Só que ainda falta definir a tal da modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos. O que é isso, na prática? De forma simples, o STF decidir como e a partir de quando essa decisão vai valer. Por exemplo, vai valer para todo mundo que tem direito desde sempre ou só para quem pediu depois de uma certa data? E como vai ser feito o pagamento desses atrasados pelo INSS? Ah, entendi. São as regras do jogo para aplicar a decisão. Isso. E enquanto o STF não decide essa modulação, todos os processos sobre a revisão da vida toda que estão na Justiça ficam parados, suspensos. E tem previsão para essa decisão sair? Bom, segundo as informações que circularam, havia uma expectativa de que o julgamento dessa modulação fosse retomado agora, sabe? Entre 6 e 13 de junho. Mas é algo que precisa ser acompanhado de perto, né? Decisões do STF podem ter reviravoltas. Claro, sempre tem essa expectativa. Então, para a gente resumir o cenário, a revisão da vida toda é uma chance real, confirmada pelo STF, para um grupo específico de segurados recalcular o benefício, incluindo os salários antigos e, quem sabe, aumentar o valor. Exato. Só que a aplicação prática, para sair do papel, depende dessa decisão final do Supremo sobre a modulação. É como ter a porta aberta, mas ainda precisar da chave para passar. Perfeita a analogia. Exatamente isso. A porta está aberta, mas a chave da implementação ainda está com o STF. Entendido. E sabe, pensando um pouco além do impacto financeiro individual, que é super importante. Sim. Essa briga toda na justiça pela revisão da vida toda, ela meio que joga luz sobre a complexidade do nosso sistema de previdência, né? O que essa disputa tão longa nos diz sobre o desafio de ter regras que consigam se adaptar a tantos históricos de trabalho diferentes, a tantas mudanças na economia ao longo das décadas. É uma boa reflexão. Fica essa questão, né? Sobre como construir sistemas de proteção social que sejam justos, que sejam sustentáveis financeiramente, mas que também deem alguma previsibilidade, alguma segurança para quem contribui a vida toda. É um equilíbrio bem delicado.